Olá, seja muito bem-vindo a mais um Câmara em Pauta. No programa de hoje a gente vai tratar de um assunto que precisa ser falado. E para isso a gente vai receber 3 convidados. Hoje o nosso tema é prevenção ao suicídio. A gente recebe para falar sobre esse assunto a Miriam Gorender, que é diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Fernando Campos, que é fundador da ONG Espaço Ser, e o Carlos Correia, que é voluntário do CVV. Gente, muito obrigada por receber o nosso programa aí de forma virtual, é como dá para ser agora, né? E que bom que dá para ser pelo menos assim, né? Miriam, obrigada. Eu que agradeço o convite. Fernando, muito obrigada também. Gratidão, um privilégio estar aqui com vocês. Que bom. E Carlos, obrigada também pela sua presença virtual. Eu que agradeço o convite. A gente agradece sempre a vocês que atendem aos nossos chamados aí, aos chamados da produção, para a gente poder falar sobre um assunto tão importante que muitas vezes a gente pode ter a impressão de que é melhor não falar. Deixa esse assunto para lá, não vamos tocar nesse assunto, e a gente vai falar sobre isso, porque hoje o nosso tema é prevenção. E como é que a gente consegue prevenir alguma coisa se a gente não falar sobre ela, se a gente deixar quietinha ali num canto, escondida, para ninguém falar sobre isso, para ninguém saber? Eu acho que deve ficar um pouco difícil a gente tentar fazer isso se a gente não falar sobre. Mas antes eu gostaria de apresentar vocês. Para quem está acompanhando o nosso programa, a gente já deu aqui os nomes, mas precisa saber de onde é que vocês são, o que é que vocês fazem e por que vocês estão aqui. A gente vai começar com você, pode ser, Fernando? Sim, sem problema algum. Sem problema algum. Certo. Diga lá para a gente. Você é do Espaço Ser, é isso? O Espaço Ser é uma ONG que foi criada há 3 anos, né, por uma intuição realmente, né, da minha esposa, da Tânia, e é uma ONG totalmente composta hoje por 92 voluntários, totalmente ecumênica, 100% voluntariado, como falei para vocês, que foca exatamente o quê? No tratamento complementar às pessoas que têm essa tendência, um terrível sofrimento e uma tendência autodestrutiva, né? Ou a questão do suicídio. Esse é o trabalho que nós realizamos como um complemento à psiquiatria e à psicologia. Com pessoas que são, eu não sei se a gente pode chamar assim, potencial, é uma pessoa que já, quando vocês tratam, já existe já houve a tentativa, ou são pessoas com doenças, com transtornos, e aí depois eu confirmo com a Miriam se são transtornos psíquicos ou mentais. Como é que é, Fernando? Nós não trabalhamos com nenhum tipo de prevalência, propriamente disso, isso a gente deixa para o lado da medicina, né? No nosso caso, nós realmente fazemos um trabalho complementar com pessoas que estão em sofrimento, em que já ocorreu tentativas de suicídio, né? Ou pessoas que têm pensamento autodestrutivo, tá? Ou em caso, veja, como nós não temos limite de idade, nós começamos com jovens hoje, veja, Renata, a partir de 7 anos de idade. E a pessoa que nós temos em acompanhamento junto conosco, a mais velha tem 69 anos de idade, né? Então, é uma gama bastante ampla de pessoas, né? Que é esse tipo de prevalência, vamos dizer assim, atinge todas as faixas de idade. Então, veja, não é uma questão de... Algumas pessoas, alguns desses jovens de 7, 8 ainda não tentaram o suicídio, mas a gente percebe o quê? Um sofrimento presente, um sofrimento crescente, e que leva a uma tendência que a gente percebe, que é a questão da prevenção. Quando não cuidado, né, esse tipo de comportamento ele vai crescendo e vai tomando forma dentro das pessoas. E é isso também que nós trabalhamos. Tanto com a prevenção, como com a questão da real possibilidade e de acontecimentos suicidas, como também, em alguns casos, nós também acompanhamos os pais, porque os pais também desses jovens e das pessoas também acabam entrando nesse ciclo de sofrimento, vamos dizer assim, né? Correto, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Carlos, você é voluntário do CVV, né? E a gente fala CVV, correto, mas eu preciso explicar, né, para quem é o Centro de Valorização da Vida. É isso? Correto, isso. Como que é o trabalho que vocês desenvolvem? Então, é um trabalho voluntário que existe há 58 anos, foi fundado em São Paulo e hoje nós estamos espalhados pelo Brasil, são
4.200 voluntários em 128 unidades físicas e também fazemos atendimento por chat, por e-mail. Nós recebemos em torno de 10 mil contatos por dia, mais de 3 milhões por ano, pessoas que entram em contato conosco para conversar. O que a gente oferece é um apoio emocional para as pessoas que estão em sofrimento e que precisam conversar com alguém. Nós não fazemos nenhum tipo de diagnóstico, nem tratamento, nem aconselhamento. A gente só serve, naquele momento, como um ombro amigo em que uma pessoa vai acolher outra para conversar no momento em que muitas vezes, ela não tem com quem falar. Muitas vezes ela está até em tratamento psiquiátrico ou psicológico, enfim, e ela não é de noite, é de madrugada, ela precisa conversar com alguém, ela está se sentindo sozinha, em sofrimento, e ela não tem. Às vezes ela até tem um amigo, um confidente, mas ela se sente um pouco constrangida de ligar para ele fora de um horário, incomodar num trabalho, se for durante o dia. Então ela conta conosco, é um trabalho anônimo, em que a gente faz realmente esse acolhimento, apenas isso, e tem demonstrado que é eficiente naquilo que se propõe, e claro que não dispensa, nós não fazemos diagnóstico, nem dispensa, ao contrário, né? O serviço de saúde mental é fundamental nessa hora. Chegamos aqui, então, ao tratamento, né, com a doutora Miriam. Doutora, lá no comecinho me surgiu essa dúvida. A gente trata como transtornos que eles estão relativamente ou intimamente ligados às tentativas de suicídio. Os transtornos, eles são chamados de mentais, doutora, é isso mesmo, ou tem algum outro nome? Olha, assim, popularmente eles são chamados transtornos mentais. Eu prefiro chamar transtorno psiquiátrico. Assim como a gente fala de transtorno cardiológico, endocrinológico, porque a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Uhum. E aí, doutora, há como a gente não fazer uma relação dos transtornos psiquiátricos com relação ao suicídio? Os dados que a gente tem mostram que as tentativas de suicídio, elas estão intimamente ligadas a esses transtornos. Existem outras causas? Sim, veja só. O suicídio em si, ele não é uma doença, ele é um comportamento complexo com várias causas, tá? A grande questão é que esse conhecimento partiu muito de 2002 para cá, porque em 2002 um colega nosso chamado Bertolotti, na época ele estava na Organização Mundial de Saúde, ele resolveu fazer um trabalho bastante interessante, em que ele pegou 15 mil prontuários de pessoas que tinham suicidado para rever, para olhar todos esses prontuários. Então, foi uma coisa multicêntrica, vários países, 15 mil casos. E o que ele observou é que praticamente 100%, para não dizer que é 100%, 96,8% dos casos tinham transtorno mental registrado em prontuário. E a partir daí, a gente começou a olhar mais para isso, e hoje nós consideramos o suicídio uma manifestação clínica de um transtorno psiquiátrico, que não é único. E sendo que a gente sabe que não é a única causa, mas a gente sabe também que se nós tratarmos adequadamente o transtorno psiquiátrico, 9 em cada 10 casos a gente consegue prevenir o suicídio. Isso é uma notícia muito boa. Muito boa mesmo. E quando a gente fala em prevenção, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, Carlos, o que vocês fazem lá, e aí em algum momento você falou assim, a gente apenas faz isso, eu acho que é muito grandioso o que vocês fazem, né, muito importante isso que vocês fazem lá, essa escuta. Eu vou falar rapidamente aqui, eu fiz um programa sobre, eu não me lembro se era exatamente sobre prevenção ao suicídio, mas acho que sobre os transtornos psiquiátricos que a gente acaba falando aqui também, e um voluntário do CVV contou pra gente sobre a importância de valorizar aquilo que a pessoa sente, porque
exemplificou sobre uma pessoa que tinha ligado dizendo que queria morrer porque o gato tinha morrido. E ele falou assim, a importância do não julgar, porque ele foi em algum momento, talvez você pensasse, poxa, mas é só um gato. Como assim é só o gato? Para aquela pessoa era o que ela tinha de companheiro, de importante na vida dela. E essa escuta, Carlos, ela é realmente uma escuta assim, afetiva para tentar prevenir, para tentar evitar que a pessoa cometa o ato? A gente, assim, se propõe a prevenção, mas a gente não tem como evitar, a gente não faz o trabalho que um corpo de bombeiros faz, enfim, um resgate faz. O que nós fazemos é que, normalmente, a pessoa que nos liga, ela está num processo de sofrimento insuportável mesmo, naquele momento. Ela, provavelmente, já como disse a doutora, ela já está, como o processo é multifatorial, várias coisas influem, né, várias situações, e existe a presença, muitas vezes, da maioria de transtornos mentais. Às vezes a pessoa se vê diante de uma situação que pode ser a gota d'água, o gatilho final que faltava. Então, diante de uma perda, ou de saúde, uma notícia de um luto, perda de emprego, enfim, é um gatilho final que faltava ali naquele momento, naquele acúmulo que ela já tinha. Então, naquele momento, a gente, digamos que aposta todas as fichas que se a pessoa está ligando para a gente, ela ainda está em dúvida sobre aquilo que ela está, a decisão que ela tomou. E a gente se empenha em conversar com ela para que ela, facilitando com que ela, naquele momento, ela supere aquele momento de tensão, porque ela está se sentindo compreendida, porque ela já cansou de não ser compreendida, ela já cansou de ouvir isso é bobagem, você tem tudo na vida, eu já passei por coisa pior, né, que é quase que uma competição de desgraça que acontece quando você vai falar com outra pessoa, e a relatar aquilo. Então, ela não sofre nenhum tipo de julgamento, essa é a proposta, para que ela possa ser ela mesma naquele momento. E ao fazer isso, ao desabafar, ao aliviar, muitas vezes ela mesma toma a decisão de procurar uma ajuda médica, de procurar um CAPS, um serviço de saúde, porque é como uma dor de dente. Se você tem uma dor de dente, você vai no dentista. Então, procurar. É importante desmistificar também essa ajuda que existe. Eu vou procurar um psiquiatra, né? Não sou louco, não vou procurar. Não, vai procurar ajuda profissional. Mas o que nós oferecemos realmente naquele momento é aliviar, assim, proporcionar um alívio naquela tensão que ela está vivendo naquele momento. É só isso. Então, assim, é um ser humano falando com o outro. Então, uma conversa quando você convida o seu melhor amigo para conversar, você está a sós com ele, em que ele pode abrir o coração, pode falar de si, das suas dores. Muitas vezes eles relatam para a gente que falam coisas conosco que tem uma certa dificuldade em falar com um terapeuta, porque nunca sabe, às vezes, assim, olha, eu não sei se aquilo vai ser... Existe essa dúvida, assim, como existe o nosso anonimato e a pessoa não precisa nem se identificar, assim, isso facilita muito para que ela seja ela mesma, e ela tem, na vida dela, tem essa dificuldade. Então, é um telefone gratuito, é o 188, a pessoa pode ligar de qualquer lugar do Brasil, né? É gratuito, inclusive, de celular. Hoje, 85% das nossas ligações são feitas de celular. E também pelo site, né? cvv.org.br, nós oferecemos uma conversa pelo chat e pelo e-mail. A pessoa pode entrar em contato conosco e a gente conversa. E funciona 24 horas, e isso é um serviço que existe há 58 anos. Então, essa credibilidade que a pessoa sente em falar com um voluntário, facilita com que ela se abra e alivie aquele sofrimento momentâneo. Imagino. A gente tem mais um voluntário aqui, o Fernando, que criou, né, que é fundador do Espaço Ser. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho por conta do nosso tempo, e quando a gente voltar, a gente vai direto conversar com o Fernando a respeito do Espaço Ser. A gente volta já.
De volta com o Câmara em Pauta, no programa de hoje a gente conversa sobre prevenção ao suicídio. A gente já apresentou aqui os nossos convidados e agora a gente volta nesse bloco conversando com o Fernando Campos, que é fundador do Espaço Ser. Fernando, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como surgiu. Você contou para a gente no comecinho que a sua esposa, né, teve esse start, vamos criar essa ONG, mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo? É um processo, né, que a gente costuma pensar que ninguém toma consciência dessas questões de tamanha vulta de sofrimento humano se não tiver uma razão forte, um propósito, né? No nosso caso, foi o falecimento pelo suicídio do nosso filho Matheus, que recebia tratamento psicológico, né, uma psicóloga bastante experiente, com mais de 40 anos de experiência, tratamento também psiquiátrico, né, com uma médica altamente competente, né, inclusive professora de uma universidade altamente reputada aqui em São Paulo, e nós ficamos perplexos, né, quando o nosso filho cometeu um ato de suicídio, com todo esse acompanhamento, e o sofrimento muito grande, né, existem, né, como foi falado aqui, às vezes as pessoas começam a buscar as causas, né, e a gente percebe que essas causas passam irremediavelmente por culpabilizar alguma coisa, né, ou culpabilizar o remédio, ou a ausência dele, o psiquiatra, o psicólogo, ou os pais, ou o jovem, e a gente percebe que isso não é muito eficaz, porque parece que aparentemente só espalha um processo de culpa e que não é efetivo para nada, né? Não ajuda a ressignificar nada. A partir daí, o que a gente começou a notar? Que existiam vários casos desse tipo, né? Puxa, como é que pode, né? Pais atentivos, famílias organizadas, né? Sem problema financeiro, sem problemas entre si, com profissionais competentes, acontecer algo desse tipo. E foi aí que a minha esposa, a Tânia, ela teve essa intuição, falou, puxa vida, mas vamos buscar alguma coisa que respeite o que já existe hoje, que é a psiquiatria, a psicologia, né, e a ciência, mas vamos complementar, talvez seja isso que esteja faltando, porque os casos de suicídio, infelizmente, no mundo, né, até durante a atuação desse programa, provavelmente no mundo 10 pessoas vão cometer suicídio, uma no Brasil com certeza, os casos não param de aumentar. Né? Como isso está acontecendo? Então a gente começa a perceber que existem nuances no tratamento psiquiátrico, de alguns remédios, algumas prevalências, né? Elas não possuem, infelizmente, hoje, remédios efetivos para cada tipo de prevalência, mesmo porque é uma miríade de tratamentos, né? Não é algo fácil. A questão da psicologia, do entendimento psicológico do ser humano, também não é exato. E o que nós fomos buscar? Nós fomos buscar exatamente na Organização Mundial da Saúde legitimização para fazer nosso trabalho, através de algo que já foi assinado, inclusive legitimizado pelo Brasil, que se chama Protocolo de Ottawa e legitimizado novamente através do questionário de saúde e bem-estar da OMS, onde eles preconizam de uma maneira muito clara que o ser humano não é composto somente de um corpo físico, onde o ser humano existe uma questão de pensamento e uma questão energética. A partir disso, nós percebemos que o Brasil, através do Ministério da Saúde e do SUS, já havia legitimizado tratamentos complementares, né, que são práticas integrativas complementares, inclusive através do SUS. Quais são elas? O yoga, o tai chi, a acupuntura, né, a própria imposição de mãos, que é usado hoje largamente no mundo como um complemento de tratamento. E foi isso que nós trouxemos para a nossa ONG. A partir desse momento de extremo sofrimento, nós ressignificamos algo e criamos algo que vai complementar esse tratamento, né? Onde a gente vai fazer esse tipo do que o Cláudio está falando com a gente, de acolhimento sem julgamento. A gente vai trazer os jovens que, veja, nós só aceitamos jovens, ou pessoas de maneira geral, em que já estejam em tratamento psicológico e psiquiátrico. E nós vamos fazer esse complemento através dessas práticas integrativas reconhecidas pelo Ministério da Saúde e pela própria OMS. Então, vejam, a gente não desdenha, em hipótese alguma, o que é feito hoje, muito pelo contrário, a gente respeita profundamente, mas a gente acha muito intrigante como as taxas de suicídio continuam subindo, como o ser humano, na sua complexidade, parece que nós temos hoje 8 bilhões e meio de causas e potenciais sofrimento por ser humano, que faz parte da existência de todos nós. Mas que, infelizmente, alguns passam esse nível de sofrimento a tal ponto e que realmente, veja, porque ninguém quer se matar, né? A gente sabe que a questão toda é uma questão de grau de sofrimento.
né, de terminar de uma maneira com esse sofrimento atroz, como foi falado, pode ser um bichinho de estimação, né, nossos irmãos menores, como eu costumo dizer, ou pode ser uma perda de emprego, sei lá, um motivo, ou não tem motivo aparente, né, mas a nossa questão é fazer um trabalho completo, baseado-se principalmente na questão do acolhimento sem julgamento, na questão da gratidão, na questão dessas pessoas que estão em sofrimento, que se isolam e são isoladas por uma sociedade que não as compreende, baseada principalmente na competitividade, na comparatividade, e, sobretudo, buscar dentro deles, através desse complemento, uma busca de um propósito de existência, que vai fazer um contraponto com todo esse sofrimento que eles estão passando. Correto, entendi. Doutora, a gente vive hoje numa sociedade que exige que a gente seja feliz, porque a gente está muito ligado hoje às redes sociais. O tempo todo a gente está acessando uma coisa, outra, e a gente vê muita gente feliz nas redes sociais. Isso cria uma certa, de alguma forma, uma tensão ou uma expectativa e uma frustração em quem não se sente assim tão feliz? Bom, isso existe, né? A pessoa sentir que tem que passar uma imagem de que está bem o tempo todo. Uma coisa que eu acho impressionante, por exemplo, é a pessoa perdeu alguém importante, alguém querido, e as pessoas em volta acham que ela tem que continuar bem. Ou seja, hoje as pessoas têm dificuldade, inclusive, em chorar as suas perdas. Né? Não estou nem falando de não estar bem em termos de doença, eu estou falando de não poder fazer seu luto, que é uma coisa essencial à nossa saúde. Se a gente não chorar pelo que a gente perde, ou por quem a gente perde, né, a gente não vai adiante, a gente não se despede, a gente não consegue seguir a vida. E hoje é como se isso não pudesse existir, como se a pessoa não pudesse parar de forma alguma, né? E isso pode ser um fator de adoecimento, claro. Sabe, doutora, que eu sempre, quando eu escuto isso, eu penso quando a gente, né, o filho cai, acontece alguma coisa, a gente chega e fala assim, não foi nada. A gente tem uma mania, né, muitas vezes de... não por maldade, claro, eu acho, mas de minimizar mesmo o sofrimento do outro, né? Porque você vai lá, você se rala inteiro e você pega, levanta a criança desde muito pequenininha, você fala para ela, ai, para de chorar, não foi nada. Por que primeiro, né? Por que para de chorar? Não pode chorar? Não pode sofrer? E como é que você diz que a dor do outro não é nada? E isso eu acho que entra em todas essas outras dores que a gente está falando aqui, né? Onde dói? O que dói para quem pensa no suicídio? Como é que a gente ajuda, doutora, a essa pessoa como é que a gente faz para prevenir isso? Porque hoje a gente está falando aqui sobre prevenção, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu tinha lhe falado, eu sou parte, né? E não apenas enquanto diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é uma posição totalmente voluntária, é um voluntariado que a gente faz. E parte disso é exatamente a campanha Setembro Amarelo. A ABP trouxe a campanha Setembro Amarelo para o Brasil desde 2014. E hoje, o Setembro Amarelo no Brasil é uma campanha que existe em 47 países, que é a campanha para a prevenção ao suicídio. Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a maior campanha anti-estigma do mundo. Por que anti-estigma? Porque nós lutamos exatamente contra o preconceito. O preconceito em relação ao suicídio, né? O preconceito em relação à doença mental, que justamente as pessoas veem como fraqueza moral, como falta de fé, como covardia, como egoísmo, né? E que nós sabemos que não é nada disso. A gente sabe que é uma situação complexa em que você tem uma doença mental, uma doença psiquiátrica de base, que confere uma vulnerabilidade, né, e que, de um lado, aumenta a impulsividade e a desesperança, e de outro, também
provoca o que a gente chama estreitamento cognitivo, que é o seguinte: a pessoa não vê mais a realidade de uma forma mais ampla, como normalmente a gente vê, né? A pessoa vê apenas um trecho pequeno, vamos dizer, ali, aqui atrás, tá vendo aqui, tem uma porta, certo? A gente sempre se confunde com esses lados. É por causa da inversão, né, do espelhamento. Mas, de repente, a pessoa só vê aquele trecho exatamente em frente, que não tem porta, que só tem parede. Né? Traduzindo, a pessoa não consegue ver a saída. Né? Estava falando antes, por exemplo, de perder o gato, né? Que pode ser uma coisa, uma verdadeira tragédia, especialmente para pessoas muito sós, mas mesmo que não, né? Eu tenho um gato, se eu perder meu gato, eu vou ficar mal a beça, mas muito mal. Mas quem já tem uma doença que confere essa vulnerabilidade, a dor vai ser muito maior, a possibilidade de piorar vai ser muito maior, né? E o que as pessoas não entendem é que essa dor que a pessoa fala, né, é também a dor de uma doença. E por pior que seja a situação que a pessoa que escuta já tenha passado, ela não tem noção da dor que a doença pode provocar, junto com a situação. Você não tem noção do que é uma depressão grave. Eu diria que é o pior sofrimento que um ser humano pode passar. Eu não conheço nenhum, nada pior, nada mais terrível. É como uma morte em vida. Não é uma simples tristeza. É? A pessoa perde, entre outras coisas, como o Fernando falou, o significado da vida. Tudo fica cinza, tudo fica escuro, não existe prazer em nada. E isso é uma incapacidade. Você pedir que a pessoa resolva isso só com força de vontade é como você dizer: tenha força de vontade, baixe sua febre de 40 graus. E uma boa parte disso vem, de um lado, desse preconceito em relação ao suicídio, que durante muito tempo foi considerado pecado, e hoje a gente sabe que é um comportamento que acontece porque a pessoa não suporta mais, a pessoa sente o seu sofrimento, a sua dor como inescapável, interminável e insuportável. Os 3 Is, né, doutora? 3 Is. E que a doença mental, a doença psiquiátrica é uma doença como qualquer outra, que tem tratamento, que, infelizmente, como em qualquer outro ramo da medicina, às vezes, por melhor que seja o tratamento, você não dá conta, não é 100%, mas, como eu falei, 85% a 90% dos casos, a gente consegue prevenir a morte e dar uma outra qualidade de vida, não atuando sozinho. Veja bem, né? Normalmente, uma pessoa nessa situação, ela precisa de uma equipe multiprofissional. Breve vão sair as diretrizes para a prevenção do suicídio, e nessas diretrizes se propõe um plano de segurança de acompanhamento de 2 anos, no mínimo, por uma equipe multiprofissional, que aí tem que incluir enfermagem, psicologia, psiquiatra, né? Todo um serviço complementar, como faz o Fernando. Sim. E eu estou vendo aqui, a senhora está falando, eu estou vendo o Carlos concordando aqui. Olha, é fundamental que isso aconteça, porque eu tomei conhecimento, enfim, de um estudo da Unicamp, né, em que foi pesquisado que após uma tentativa em um socorro, se for oferecido um atendimento posterior, o índice de reincidência é muito menor. Tá? Então, é importante que em pronto-socorro, em resgate, quando a pessoa está passando, o negociador que está passando, que vai atender uma ocorrência,
que ele tenha conhecimento de acolhimento e que essa pessoa, ao ser levada a uma unidade de saúde, ela receba um acompanhamento multidisciplinar mesmo, e depois que ela também receba esse acompanhamento, porque o risco dela repetir é muito alto naquele momento, ela está no topo da pirâmide de risco. E sabemos que a realidade não é assim na maioria das nossas unidades de saúde. Isso é muito importante, que a doutora Miriam falou, que haja essa acompanhamento posterior. Dentro do CVV, a gente criou um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, para que pessoas que passaram pelo processo da dor, porque uma pessoa que perde um ente querido por suicídio, ela entra num sofrimento muito grande. Então, os amigos, são de 10 a 20 pessoas são impactadas diretamente ali, e esse sofrimento também coloca essas pessoas em risco da repetição. E nós criamos, então, esse grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, que existe em quase todas as unidades do CVV pelo Brasil. Os endereços estão no site, tem dias de funcionamento, onde a gente coloca essas pessoas para conversarem e compartilharem as suas dores, e isso tem mostrado que gera um alívio entre elas. E o Setembro Amarelo, como a doutora disse, ele ajuda a desestigmatizar mesmo, tanto a falar-se sobre suicídio, sobre as possibilidades de prevenção, a desmistificar também a profissão, né, de psiquiatra e psicólogo, que são fundamentais nessa hora. E o CVV está desde o início. Quem quiser ver a nossa página, setembroamarelo.org.br, vai ver relatos da sociedade. A sociedade abraçou essa campanha, esse movimento, e hoje ela pertence a todos. Foi muito bonito esse processo de que as pessoas estão falando abertamente sobre o assunto, e esse é o nome, inclusive, da nossa cartilha, que está lá no site, que é Falando Abertamente sobre Suicídio. É uma cartilha que pode ser baixada no site. Nós temos no canal do YouTube também muitos vídeos super interessantes aí de profissionais, inclusive da área da saúde mental, conversando sobre o assunto. Este ano, o CVV, no Setembro Amarelo, nós fizemos um seminário, como já fazemos há alguns anos, internacional, que contou com pessoas que participam da prevenção em vários lugares do mundo, inclusive outras ONGs semelhantes ao do CVV, e profissionais também que falaram sobre o assunto. Então, a desmistificação é super importante para que a prevenção possa ocorrer, assim como ocorreu quando tivemos o Outubro Rosa e se falou sobre câncer de mama. A prevenção, falar-se do assunto, aumentou a prevenção. E a prevenção, ela é fundamental para que muitos casos não aconteçam. Agora, não podemos culpabilizar as pessoas que perderam um ente querido porque não perceberam os sinais. Isso é um sofrimento a mais para essas pessoas que já perderam os seus entes queridos. Eu acho que foi o Fernando que falou sobre esse processo de culpa, né, que não dá para alimentar isso. A gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho e volta com o último bloco sobre esse bate-papo aqui, sobre esse assunto que a gente está tratando hoje, prevenção ao suicídio. A gente volta já. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre prevenção ao suicídio. Para isso, a gente tem aqui 3 convidados, que é a doutora Miriam Gorender, que é diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Fernando Campos, que é fundador da ONG Espaço Ser, e o Carlos Correia, que é voluntário do CVV. A gente já fez outros 2 blocos, já falou bastante sobre esse assunto, né? Bastante não, a gente sempre quer falar muito mais, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre esse assunto. A gente está falando especialmente sobre prevenção ao suicídio, e o Carlos comentou no último bloco a respeito da questão da família, né? O Fernando já tinha comentado com a gente também a respeito dessa culpa que existe muitas vezes, e o Carlos comentou sobre
o cuidado que tem que ter com a família. É assim, Fernando, a família precisa de uma atenção também depois que acontece essa tentativa. A gente pode até falar sobre a tentativa especificamente, sobre descobrir que alguém que você ama está com essa dificuldade de entender ou de perceber que quer continuar vivendo. Como que é essa questão com relação à família? Sim. A questão parece, né, que não é só uma questão da família, mas de todo o entorno, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, porque, veja, os números absolutos de suicídio não são tão representativos. A gente fala em termos de população mundial de 4%, mas o impacto dele, né, sobre vamos dizer, a população adjacente, cada suicídio atinge, ou tentativa, atinge 165 pessoas. Então, é uma coisa de alto impacto. E, logicamente, os pais estão na primeira linha, né, no caso de um jovem, ou dos casos de familiares ou amigos que conviveram com aquela pessoa e começam a se culpabilizar, né? Por quê? Ou até os profissionais, hein? A doutora Miriam está aí, também posso falar a respeito disso, porque também temos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que estão atendendo essas pessoas e que têm que retrabalhar esse sentimento de um paciente que foi aquém das suas possibilidades, né? Então, veja, como a gente tem falado até agora, uma sociedade competitiva, comparativa, que busca a todo custo o sucesso desenfreado e uma felicidade, como foi falado aqui nas redes sociais, né, se baseia numa felicidade inconsciente, né? Eu sou inconscientemente feliz e mostro isso nas redes de uma maneira totalmente efêmera. Quando você vê um contraponto de um sofrimento desse tamanho, as pessoas se questionam. E, normalmente, as pessoas em volta ou se afastam, porque é um sofrimento atroz, e, infelizmente, na nossa sociedade, a gente aprende muita coisa em termos culturais, em termos das matérias usuais de física, química, matemática, mas na questão comportamental, na questão humana, independente do nível social e profissional das pessoas, as pessoas não estão sendo preparadas. Então, quando existe um sofrimento, as pessoas se afastam. Os pais, os amigos, os irmãos, os profissionais, todos vêm um sentimento de culpabilidade natural. E como a gente pode trabalhar isso? Né? E como a gente pode trabalhar, seja uma tentativa de suicídio, ou uma pessoa que está sofrendo do nosso lado? Né? Talvez a grande questão que eu desafio as pessoas a pensarem, e talvez faça sentido para alguns, é a questão de entender que, independente da compreensão de cada um de nós faz sempre o melhor que pode a cada minuto. A cada minuto, nesse minuto eu não tenho uma palavra melhor do que eu estou dividindo com vocês. Ponto. Poxa, mas e qual é a questão? A questão é que o ser humano, através do conhecimento de algo, de um fato presente, ele se leva automaticamente para um pretérito. E nesse passado ele se julga, com base numa informação real, atual, que ele não tinha a questão passada. E ele se julga e se culpabiliza. Mas se a gente conseguir, com carinho, com respeito, com aceitação a cada um de nós, entender que nós fazemos o que podemos, mas estamos sempre melhorando, talvez isso ajude a aliviar essa questão da culpa, porque ela é sempre presente a partir do momento que a gente não entende os nossos mecanismos internos. E que a gente tenha consciência, é quase algo assim, de uma busca não compulsória, da gente entender o momento que a gente está vivendo, e que dentro das possibilidades de um passado que a gente vivenciou, nós fizemos o melhor que podíamos. O psiquiatra fez o melhor que podia, o psicólogo fez o melhor que podia, eu como pai fiz o melhor que podia, o amigo fez o melhor que podia. Porque parece que, inclusive, nessa questão dessas prevalências extremamente pesadas que nós temos aqui, a culpa é muito presente. Porque quando essas pessoas, né, como foi falado pela doutora Miriam, a pessoa não consegue, porque ela não consegue levantar da cama, às vezes ela é impelida a sair da cama. Quem não tem um amigo, um parente, seja quem for, que está na cama e ele não consegue sair. E o que nós fazemos? Não, você é um menino tão bonito, você é um menino tão inteligente, como é que pode uma coisa dessa? Mamãe, papai te ama tanto, eu estou aqui com você, vamos lá, vamos levantar, o mundo é lindo. Desculpa, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos tirando a legitimidade da pessoa ter direito de sofrer, porque ela está sofrendo. Então, algo que eu divido com vocês, que talvez seja importante, quem estiver nos ouvindo e tem um amigo, um colega aí na Câmara,
ou um paciente, ou seja, quem for, esteja sofrendo, talvez um momento importante é deixar a culpa de lado, dentro do possível, e dar legitimidade para o sofrimento da pessoa. Ela tem o direito de sofrer. Esse é o acolhimento que o Carlos falou para a gente, sem julgamento. Eu não vou expor para ela que ela é inteligente, porque ela sabe que ela é inteligente. Ela sabe que é uma boa pessoa, mas ela está sofrendo. E nesse momento, como ela não entende o porquê, ela sofre mais ainda porque ela se culpabiliza. Ela consegue, talvez, se afundar mais numa depressão profunda, se é que é possível isso, porque ela se culpabiliza além da dor. E então, o sofrimento dela não é compreendido pelos outros, né? Nem por ela mesma, como o Carlos falou. Nem por ela mesma. Então, legitimizando, você dá o direito da pessoa sofrer, e talvez uma frase simples como, eu estou com você. Eu não entendo, porque, desculpa, se você não está em depressão, não vai falar, não, eu entendo o que você está fazendo, não, porque você não entende. Então, eu não entendo o que você está passando, mas eu estou com você. Isso é algo que a gente legitimiza a pessoa. E então, ela se sente um pouco acolhida e sem ser julgada. Os familiares, é lógico que sofrem, né? Mas isso é algo que a gente vai trabalhando com o tempo. Seja numa questão de um falecimento de um ente querido, pode ser um gatinho, pode ser um filho, pode ser um irmão, mas parece que o grande sofrimento do ser humano é ligado a uma falta de compreensão. Mas eu diria para vocês, se a gente conseguir exercer uma oportunidade ímpar, quando você tem alguém do seu lado em extremo sofrimento, de você exercitar a sua humanidade. Algo que, infelizmente, anda um pouco adormecida dentro de nós. Muito bom. Doutora, o Fernando falou aí, né? Eu vou usar a palavra que o assunto que a gente está tratando é muito delicado, mas falou de uma forma muito bonita, Fernando, isso tudo que você falou, que a gente precisa, né, colocar realmente em prática a nossa humanidade. O Fernando, através da ONG, deve estar fazendo isso de forma muito importante, mas a gente não pode deixar de lado também o papel que precisa exercer as políticas públicas, não é, doutora? Se é que elas existem, a senhora vai contar para a gente aqui, como é que é essa questão das políticas públicas com relação à prevenção ao suicídio? Veja só, uma coisa o Fernando falou, que a incidência seria baixa, mas se você parar para pensar nos números absolutos, a coisa não é tão simples assim. A Organização Mundial de Saúde prevê para este ano 1,5 milhão de mortes por suicídio no mundo. Há 5 anos atrás, a gente tinha uma morte a cada 40 segundos. Aqui no Brasil, 30 mortes por dia. Aqui no Brasil era, no mínimo, o número oficial, 10 mil. A gente acredita que seja pelo menos o dobro. Esse ano, eu acho que não vai ficar por menos de 30 mil por conta da pandemia, por conta da onda de doença mental e de todo o estresse, ansiedade, sofrimento, do isolamento, enfim, da incerteza, do medo. Então, tudo que se refere à doença mental e a suicídio está aumentando, infelizmente. Pela primeira vez, a gente vinha lutando por isso há muito tempo, e graças a Deus, hoje nós temos uma lei, que é recente, que é a Lei de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação. E há poucos dias atrás foi formado o Comitê Gestor de Prevenção ao Suicídio no Ministério, que é interministerial, que pega cidadania, mulher, família e direitos humanos, justiça, saúde, educação. Então, é um comitê interministerial que vai trabalhar para colocar essa lei, para sair do papel, colocar em prática, né? Então, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, a gente precisa que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Não estou falando apenas a tratamento médico, mas ele é fundamental. Toda a sociedade deve ser responsável pela prevenção, mas quando a gente tem uma crise suicida, a pessoa está querendo se matar agora, isso é uma emergência médica. E a pessoa precisa ser levada a qualquer emergência mais próxima. Chama o SAMU.
Se a pessoa está tendo um infarto, o que você faz? Você leva para emergência. Se a pessoa sofreu um corte, está sangrando muito, você leva para emergência. Se a pessoa está querendo se matar, ela está em risco de vida. A gente não vai apostar com a vida de uma pessoa querida. Então, tem que ir para a emergência. E uma outra coisa que a gente espera desse comitê e de todos os gestores é uma qualificação das equipes de saúde, toda a equipe, porque até o servente de limpeza, a gente sabe que se der chance, maltrata o paciente que chega com tentativa de suicídio. O que você veio fazer aqui? Da próxima vez, faça direito. São coisas terríveis de se dizer, né? Se, você está querendo chamar atenção, claro, lógico. Está querendo chamar atenção porque precisa atenção. Porque precisa ajuda. Tem tanta forma de chamar atenção que não inclui risco de vida. Se a pessoa está arriscando a própria vida, alguma coisa está muito errada. Em qualquer circunstância. Então, agora a gente... Desculpa, pode concluir. Eu queria só concluir dando algumas orientações concretas às pessoas que conhecem alguém que esteja numa situação que fale que a vida está muito pesada, que estaria melhor morto, enfim, o que você faz concretamente? Em primeiro lugar, exatamente, você ouve sem julgamento e pergunta, não tem medo de perguntar. Você acha que você pode vir a se machucar? Você está querendo se ferir? Você acha que pode tentar se matar? Nenhuma pergunta aumenta o risco. Ninguém bota esse tipo de ideia na cabeça do outro e perguntar não aumenta o risco. Pelo contrário, então pergunte. Se a gente vê que a pessoa, de fato, está com esse pensamento muito forte, primeiro, eu não vou lhe deixar sozinho. Segundo, quem é que pode estar com você? Vou ajudar você a procurar tratamento. E, enquanto a pessoa está em tratamento, enquanto a pessoa está em risco, eu vou lhe ajudar a ficar num ambiente protegido. O que é um ambiente protegido? É um ambiente que a pessoa não tem acesso a nada que ela possa usar para se ferir. Então, trancar, mas trancar de verdade, botar fora do alcance mesmo. O quê? Medicamentos, produtos de limpeza, perfuro-cortantes, quer dizer, faca, tesoura, qualquer coisa, agulha, que perfure, que corte, cintos, lençóis, né? Se for um lugar em altura, telar ou gradear para ontem, e nenhuma porta pode ter tranca, incluindo banheiro. A pessoa não pode se trancar para ficar sozinha, porque isso é perigosíssimo. Mas isso é uma invasão à privacidade, Mas naquele momento a vida da pessoa vale mais. Com o tratamento a gente espera que a pessoa melhore. Em geral melhora e deixa de querer morrer, a pessoa volta a querer viver. Mas enquanto o tratamento não agiu, tem que vigiar. Às vezes tem que internar para que a pessoa fique em ambiente protegido, porque às vezes a família não dá conta. Tá? Certo. Então é certo, isso. Muito importante essas colocações que a senhora fez para a gente ter essa consciência de como agir, porque a gente pensa muito sobre isso, né? Sobre invadir, sobre ser... Às vezes a gente nem vê que alguém está meio assim, mas fala, eu vou perguntar, eu vou me intrometer na vida da pessoa, eu vou parecer invasivo. É melhor parecer invasivo, então é melhor ser invasivo nesse momento. Na verdade, você não está sendo invasivo, você está dando a abertura de falar para uma coisa que a pessoa achava que não podia falar. Mas ela pode. A gente tem que estar disponível para que ela possa falar. Eu acho que falar, a gente está chegando aqui ao finalzinho do programa e parece que falar é o mais importante aqui, que a gente... uma das coisas mais importantes. Do CVV, falar é a melhor solução. Esse é o tema central da nossa campanha no Setembro Amarelo. E, assim, é importante, como disse a doutora, o tratamento, e que cada um de nós tenha consciência de que se estiver em sofrimento ou conhecer alguém que esteja em sofrimento, não minimize isso, leve a sério, não dá para pagar para ver, porque depois, como disse o Fernando, o sentimento de culpa pode corroer
cada um de nós, né? E numa escala de 0 a 10, todos nós estamos, uns mais próximos do topo da escala do suicídio, outros lá embaixo, e nós não sabemos em que ponto a gente está. Então é importante que a gente acorde, olhe no espelho, veja como é que está, comece a se perceber e procurar ajuda num CAPS, num serviço médico, conversar com um amigo, mas não deixar aquilo tomar conta dentro de si. A prevenção é possível e a gente não pode minimizar o sofrimento dos outros e nem o nosso. Isso que eu ia falar agora. Procurar ajuda, né? Isso que eu ia falar agora, né, Carlos? A gente está sempre falando de olhar para o outro, mas olhar para a gente também, pra né? Gente. Porque não quer dizer que a gente não esteja. Né? Olhar no espelho e falar assim, hoje eu não estou bem. Poxa vida, é aquilo que a doutora falou, tá, tô com dor em algum lugar, vou procurar um especialista, por que não? E a gente aprender a desmistificar um pouquinho isso e valorizar mesmo os tratamentos das doenças mentais, médicas, enfim, tudo faz parte, é o corpo e a mente. Tá certo. Carlos, a gente está encerrando, se você puder deixar falar mais uma vez para a gente o site, o telefone do CVV. Então vamos lá, o telefone do CVV é gratuito de qualquer telefone, celular inclusive, é o 188, a pessoa pode ligar, conversar a qualquer hora, e desligar se quiser, se não se sentir bem falando com aquele voluntário, ou através do site, o cvv.org.br. E quem quiser acompanhar vários eventos que a gente tem nas nossas redes sociais, é o CVV Oficial, e tem muitos vídeos interessantes lá no nosso YouTube, que a pessoa pode acompanhar, e assim... e dar a volta por cima, tentar olhar para dentro de si e para quem está à sua volta e não minimizar sofrimento, procurar ajuda. Existe tratamento, existe controle, é possível. Nem sempre, veja, nem sempre a gente percebe os sinais. E às vezes os sinais só são percebidos depois que aconteceu o fato. E isso é que é o ruim, é o que pega mais na culpa. Então ninguém se sentir culpado porque não viu um sinal que a pessoa possa ter emitido. Porque às vezes o sinal só é claro, como foi o estudo do Dr. Bertolotti, depois que junta tudo. É como um jogo de futebol, durante o jogo você não percebe que podia ter feito outra jogada. Mas é o que você jogou naquela hora, você fez o seu melhor, como disse o Fernando, né? Nós fizemos o melhor. Então existe esperança, sim, vamos atrás. Tá certo, Carlos, obrigada. Fernando, muito obrigada também por você participar aqui com a gente, dividir a sua história com a gente e a experiência que você tem aí através da ONG. Obrigada mesmo. Gratidão, eu queria só passar, antes de terminar, o site da campanha Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.com, e tem a cartilha também, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que é Informando para Prevenir, e que pode ser baixada gratuitamente do site. Então, está certo. Tá bom, doutora, obrigada, viu? E, Fernando, muito obrigada por ter dividido com a gente a sua experiência e a sua experiência com a ONG. Muito obrigada. É só compartilhar, Renata, rapidinho. Por favor. A ONG hoje atende a nível nacional online e nós temos um telefone, o WhatsApp, que é o 11 97173 1792. 11 97173 1792 e também o site, que é spacocer.org.br. Obrigado, gratidão por estar com vocês. A gente é que te agradece também o Carlos e a doutora Miriam. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês e muito obrigada a você também que esteve com a gente em mais um Câmara em Pauta. Até a próxima. Tchau, tchau.